Fala, fanáticos e fanáticas, boa noite mais uma vez. Estamos aqui para mais um resumão do dia de hoje, como a gente já tem feito nos últimos dias. Hoje a gente está com alguns tópicos para falar para vocês envolvendo o Carioca, envolvendo a série Rio de la Plata, que a gente jogou, ganhamos 2 jogos. Jogamos 2 jogos, ganhamos 2 e ganhamos 2 troféus ainda. Então, começando hoje, falando um pouco do jogo Carioca, empatamos 3-3 com o incrível Sampaio Corrêa. A gente tem uma síndrome com o Sampaio Corrêa desde a Série B. E ontem, com o Sampaio Corrêa diferente, a gente com um time totalmente alternativo, Capasso na zaga, inclusive falhando. A gente tem que destacar isso aqui. O House tendo mais uma oportunidade e mais uma vez falhando. E aí depois pode vir a reclamação, mas o House não teve oportunidade. Então as oportunidades aparecem, só que você tem que agarrar elas. Então o House não tem agarrado de uma forma muito legal. Ele foi bem no primeiro jogo, mas ontem aquela falha não pode acontecer. O Orelhano, vamos falar sobre o Orelhano. O Orelhano vem bem nos 2 jogos. Ontem fez um golaço de craque, um jogador muito bom, que deve ficar, inclusive, para mim tem que ficar, porque a gente não tem ponta. Cauã Barros, um jogo positivo, quase fez um golaço de falta, se eu não me engano, acho que foi ele sim, quase fez um golaço de falta. Isso é válido a gente pontuar aqui. Sobre o Orelhano, acho que ele tem que ficar porque a gente não tem ponta. Então ele tem que ficar, vai ser um jogador muito útil pra gente durante o ano. Um pouco sobre o Vasco na série de la Plata lá. O Vasco jogou contra o Maldonado ontem. Tivemos Payet em campo brilhando. Payet como titular. Nos 2 jogos acho que acumularam 140 minutos. Se não foi 140, foi 143, algo do tipo, alguma coisa assim, não muito longe disso. Payet fino, Payet querendo o jogo, Payet com habilidade e fazendo gol ontem. Muito bom, excelente, positivo esses jogos do Vasco. Ficou claro que precisamos de reforços, a gente precisa de reforço. O Medel foi bem positivo e taxativo nisso ontem. Falou sobre isso, o Emiliano vem falando sobre, o Ramon Dias vem falando sobre. A gente precisa de reforço urgentemente, e o Medel falou, a gente precisa de reforço urgente. Então acho que fica essa pauta aí para 777, que vem deixando a desejar. A gente precisa de reforço urgente. O Vasco fez os 2 bons jogos, não tem muito o que falar. Um bom jogo ontem, com o Payet conduzindo o jogo. Contra o São Lourenço mais ou menos, mas o segundo tempo foi bem melhor. Sobre as contratações, o Cuejar praticamente melado, deu problema lá. O Al-Shabaab não vai liberá-lo, ele não deve vir mesmo. Com isso, o Vasco vai atrás do Sforza, que é o meio de campo lá que jogou o pré-olímpico pela Argentina. Enquanto isso, o presidente do Newell's provavelmente não deve liberar com muita facilidade. Lembrando que, para jogadores argentinos, o Vasco só tem até sexta-feira, isso mesmo, até sexta-feira, para conseguir contratá-los por questão de janela lá. Sobre outro meio de campo, volante, um chileno chamado Pablo, segundo TNT do Chile, ele tem 27 anos, reserva da equipe italiana, ele é reserva do Genoa, do nosso aliado Genoa, e surgiu como promessa no Vélez. É um bom jogador, mas não é aquilo que a gente espera, né? Então eu não conheço o Pablo, fui saber dessa notícia hoje. Fica aquela situação, né? A gente vende nossas peças que são muito úteis, o Marlon Gomes, o Gabriel Peck, e a gente deixa chegar alguns jogadores que a gente não conhece. Então é muito complexo isso. Eu acho que isso não é um jogador assim, como a gente pode dizer, que é nível de Vasco, até porque eu não conheço, não posso falar sobre isso, mas acho que a gente queria um jogador que chegasse tipo Medel, tipo Payet. Lógico que não é possível chegar milhões de Payets no Vasco, né? Mas assim, um cara como Medel, um cara conhecido e que tenha garra, vontade. A 777 quer trazer jogadores que têm 18, 20, 25 anos, jogadores desconhecidos que talvez ainda estejam naquele período de revelação. E é isso, a gente fica à mercê dessa situação, né? Notícia de agora à tarde, o Marlon Gomes pode ser vendido
e liberado igual ao Gabriel Peck após o pré-olímpico. Uma proposta de 16 milhões de euros, 84 milhões de reais, o mesmo valor da sua multa. É mais um jogador importante que a gente pode estar perdendo em direção ao Shakhtar. Lembrando que o nosso Aguinaldo foi pro Shakhtar também. Então acho que é isso, galera. A gente vai perdendo jogadores, o Peck, o Marlon Gomes, que são jogadores pontuais, positivos, ao meu entender. Não sei na opinião de vocês, quero saber disso aqui nos comentários. E para chegada de quê? Para chegar, vai ter jogador de alto nível para reposição. Mas cadê? O nosso jogador de alto nível vai ser o David? Nada contra o David, mas vai ser o David de reposição? É alto nível, é isso? É o Adson? É o Rossi, que a gente já tem na casa? Complicado. Sobre o Vasco mesmo, o Pedrinho tomou posse hoje, promete ver o contrato da 777, quer saber sobre a reforma de São Januário e também a questão do Maracanã, porque o Vasco, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né, todo mundo atualizado sobre isso, o Vasco ele tem constantemente ele tem sido proibido de jogar em São Januário pela dupla Fla-Flu, e isso é uma coisa que já leva uns aninhos, né, depois que eles pegaram o consórcio lá. E o Pedrinho quer ficar de olho nisso também. Nossa equipe desembarca hoje no Galeão, não sabemos o horário ainda. A gente continua sem ter um volante titular, a gente tem o Jair e o Zé Gabriel, mas a gente não tem toda hora um troca pelo outro. Não temos pontas titulares, o Orelhano, mais uma vez eu vou falar, o Orelhano tem que ficar para agregar. A gente não tem um time titular ainda, tanto que o Ramon muda toda hora. É David uma hora, é Rossi outra hora. É Jair uma hora, é Zé Gabriel outra hora. Então, assim, no meu ver, a gente não tem um time titular ainda. Orelhano, de novo, ele tem que ficar. 3 propostas já por ele foram recusadas. A gente não tem um centroavante de reserva. A gente tem o Ryan, que deve ser utilizado por enquanto pelo Ramon Dias e pelo Emiliano. Mas um atacante de ofício, centroavante de ofício, reserva, a gente não tem. Na temporada passada a gente tinha o Sebastião, que infelizmente ele era muito fraco para o nível do Vasco. Um goleiro reserva também a gente não tem. Cravo isso porque o House, como eu falei no início do vídeo, é um rapaz, assim, demonstra não ter muita maturidade ainda, muita experiência. Eu acho que não é válido utilizá-lo como um jogador de reserva imediato. A gente tinha um Ivan no ano passado, que era um rapaz mais cascudo, né? E o House, ele teve mais uma oportunidade e falhou mais uma vez no jogo de ontem. Então é isso, galera. Eu acho que minha opinião sobre o Vasco, no modo geral, é isso. Queria ver a opinião de vocês aqui nos comentários, aqui embaixo. Tamo junto, um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!